O ponto de partida para o nosso trabalho de hoje são 2 artigos recentes do professor Marcos Abraham, um sobre o chamado orçamento de guerra, que é como vem sendo conhecido um conjunto de alterações de normas jurídicas editadas com a finalidade de tornar possível, num ponto de vista orçamentário e financeiro, as medidas de combate à Covid-19, e outro artigo sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz temas instigantes sobre a realidade nossa, normativa, em particular diante dessa nova crise, essa crise em dimensões inéditas que estamos enfrentando. O professor Marcos Abraham é uma das maiores autoridades em direito financeiro do país, com diversas publicações na área de direito financeiro. Dentre eles, o curso de Direito Financeiro, curso de Direito Tributário e a Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, obras que são consideradas referência nacionais no tema de direito público, direito financeiro. Então, professor Marcos Abraham e Evandro, agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade de estar conosco aqui nessa conversa com os nossos residentes, e agradeço muito a disponibilidade de nos ajudar a entender essa quantidade de alterações legislativas que estamos vivenciando no direito financeiro. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos Abraham, para que ele possa nos dar um panorama sobre o que significa essas alterações, sobre o panorama do que é que nós temos a esperar dessas alterações legislativas e do nosso ordenamento jurídico no direito financeiro. Professor, eu passo a palavra ao senhor. Obrigado, doutor Érico. Novamente agradeço o convite e a oportunidade de participar desse webinar. Novamente quero parabenizar a iniciativa da Escola da PGE do Espírito Santo nesse programa para os residentes. E eu espero que eu possa, de alguma maneira, colaborar com todos hoje para termos uma visão geral do que está acontecendo no mundo do direito financeiro hoje aqui no Brasil. E é importante para os residentes que estão assistindo, para que eles possam contextualizar, eu destacaria aqui, basicamente, o primeiro grande ponto, né, que a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal completou há 20 e poucos dias atrás, 20 anos, no início desse mês de maio, ela completou 20 anos de vigência, e nesse contexto desses 20 anos, ela exatamente comemora o seu aniversário, né? Passando por mudanças. Mudanças não apenas de foro constitucional e, sobretudo, da emenda constitucional número 106, promulgada também recentemente, mas também mudanças que aconteceram hoje. Hoje, no dia de hoje, foi publicado no Diário Oficial a Lei Complementar 173, oriunda do PLP 39, e a Lei Complementar 173, que eu também vou contextualizar a vocês a ideia geral, ela trouxe modificação para 2 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela alterou o artigo 21 e o artigo 65. O artigo 65 é outro tema, né, que vem sendo bastante badalado nesses últimos meses por conta da pandemia, né? O artigo 65, que trata da hipótese de calamidade pública e regras de exceção à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então,
pessoal, nesse contexto, o que a gente tem de fatos é a Lei de Responsabilidade Fiscal completando 20 anos, a promulgação da Emenda Constitucional 106, publicação hoje da Lei Complementar 173, e também lembro aqui a decisão na medida cautelar na ADI 6357, aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada na semana passada pelo Supremo, que também afastou algumas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, não afastou, fez uma interpretação conforme a Constituição. Mas, então, destacando esses 4 pontos, o fato é que, como todos sabem, a pandemia da Covid ela trouxe um abalo financeiro bastante severo, não apenas ao mercado econômico interno, mas ao mercado global, com uma desaceleração forte da economia, uma redução do consumo e por decorrência da produção e das exportações, causada essencialmente pelo isolamento social e pelo fechamento dos estabelecimentos produtivos e comerciais. E isso, na área fiscal, tem a consequência da queda da arrecadação, né? Esse é o primeiro ponto. A consequência da desaceleração econômica é uma queda da arrecadação natural, decorrente do desaquecimento da economia, da redução de consumo, redução de produção. Tivemos também, e sobretudo para os estados que são dependentes dos royalties de petróleo, como decorrência da pandemia, e junto com um problema econômico, um problema político, melhor dizendo, entre Estados Unidos, Rússia e países árabes produtores, né, de petróleo, tivemos uma queda drástica no preço do barril do petróleo, e isso também trouxe uma queda na arrecadação de royalties de petróleo. Então, nós temos, de um lado, uma redução de receitas, e, de outro lado, temos, por decorrência da pandemia, a necessidade de gastos vultosos, né, na área da saúde, para o enfrentamento da pandemia, e, junto com gastos da saúde, nós temos também gastos que se fazem necessários para o reaquecimento da economia, para a manutenção de empregos, para a concessão de uma renda mínima para pessoas mais vulneráveis, né? Sobretudo aquelas pessoas que integram a economia informal. Então, a verdade é que a gente, além de vivenciar um problema de saúde pública, um problema de distanciamento, isolamento social, de quarentena, de fechamento de estabelecimentos, nós temos na área fiscal, de um lado, a redução de recursos, de receitas, e, do outro lado, o aumento da despesa. E aí, como que se supera esse impasse, né? Os economistas, e essa é uma indicação mais da área econômica do que da área jurídica, os economistas, em geral, indicaram que a solução viria da dívida, do crédito público, melhor dizendo, né? E bastante razoável, na medida em que a obtenção de recursos públicos ela advém ou de recursos próprios do Estado, lato sensu, ou
advém do nosso bolso de tributos ou advém do crédito, né, de empréstimos. Recursos próprios não há nada de novo. Aumentar a tributação nesse momento teria um efeito maligno, que é exatamente o efeito que a gente não quer nesse momento, que é retirar mais recursos do pouco que já há disponível, né, na economia e disponível para as pessoas em geral. Aumentar a tributação tanto das empresas ou das pessoas físicas, isso geraria um efeito negativo. Então, o que restou foi a hipótese de obtenção de empréstimo público, crédito público, né? E aí, esse contexto da obtenção de empréstimos públicos, nós temos e tínhamos, né, na Constituição e na legislação, sobretudo na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de travas, uma série de regras limitadoras à obtenção desses empréstimos. Apenas fazendo um parênteses, não sei se haverá tempo para a gente tratar, mas eu acredito que o doutor Érico tenha tido acesso. Eu cheguei a publicar há um mês e meio, 2 atrás, logo quando se iniciou o problema da pandemia, eu publiquei um texto naquele site Conjur, onde ali eu apresentava uma alternativa, que era uma espécie de criação de um empréstimo compulsório com a função daquele imposto sobre grandes fortunas, né, que nunca foi criado, está previsto na Constituição, nunca foi criado, tão cedo não será, não existe nem ambiente econômico, nem político para isso, mas a minha proposta era criar um empréstimo compulsório com a roupagem do imposto sobre grandes fortunas. Isso, de alguma maneira, traria uma arrecadação extra advinda de pessoas com recursos suficientes, ricos, bilionários, né? Com alíquotas progressivas, não atingindo nem a classe pobre e muito pouco a classe média. Isso não traria o efeito de enxugamento de recursos da economia, porque para essas pessoas já há um excesso de recursos disponíveis e o pagamento desse empréstimo compulsório ele não traria um efeito negativo na economia naquele momento, e traria uma arrecadação extra necessária, né? E além disso, teria um efeito que eu chamo de psicológico, né? Porque essas pessoas se sentiriam, de alguma maneira, contribuindo financeiramente com a solução, com parte da solução do problema. A vantagem do empréstimo compulsório, e não de um imposto sobre grandes fortunas, é que ele, por ser empréstimo compulsório, vocês sabem, ele tem que ser devolvido, né? Devolvido de maneira corrigida. Então, ele teria uma rejeição menor por parte dessa classe mais abastada. Mas, fechando parênteses, o que nós tivemos então, pessoal? E só para contextualizar e a gente poder entrar num debate mais rico. Primeiro, a gente teve, só para lembrar, a decretação de calamidade pública federal no dia 20 de março passado, pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, e esse decreto ele veio exatamente para a obtenção dos benefícios do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ele buscava essencialmente a dispensa do atingimento de resultados fiscais previstos na LDO e também, e principalmente, a suspensão do mecanismo da limitação de empenho. Limitação de empenho, para quem não lembra,
está previsto no artigo 9º da LRF e basicamente diz o seguinte: quando a arrecadação que foi prevista na LOA vier menor do que a sua previsão, os gastos devem ser proporcionalmente travados, né? Ou seja, arrecadou-se menos do que se imaginava, os gastos devem ser contingenciados na mesma proporção. E deixando esse mecanismo fluir naturalmente, com a queda toda da arrecadação que nós tivemos e continuamos a ter, certamente seria aplicado o mecanismo da limitação de empenho. Então, a decretação de calamidade pública, ele aciona o gatilho do artigo 65, e esse artigo 65, e aqui um ponto interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000, que, como eu disse, completou 20 anos esse mês, ela já previa a hipótese de calamidade pública como uma circunstância extraordinária para afastar determinadas regras limitativas de gastos e de equilíbrio fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela já previa a suspensão da contagem dos prazos de controle e de adequação e recondução das despesas de pessoal e de endividamento, lá do 23, do 31 e do 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela já previa o afastamento da necessidade de atingimento de metas de resultado e também a suspensão da adoção do mecanismo da limitação de empenho do artigo novo. Portanto, isso não é nenhuma novidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no ano 2000, há 20 anos atrás, já trazia esse artigo 65, prevendo para 3 hipóteses: calamidade pública, estado de sítio e estado de defesa. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Com a Lei Complementar 173, publicada hoje, originária desse PLP 39, as outras duas hipóteses foram suprimidas. Esse artigo 65, que previa como hipóteses excepcionais calamidade, estado de sítio, estado de defesa, no seu texto original, hoje, a partir de hoje, ela só prevê calamidade pública. Estado de sítio e estado de defesa, eles foram suprimidos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que é interessante é que essa hipótese de uma situação extraordinária já tinha sido prevista pelo legislador lá 20 anos atrás. Isso é interessante lembrar. Interessante lembrar também que no ano de 2016, alguns estados brasileiros, e aqui eu incluo o meu Rio de Janeiro, já havia usado esse artigo 65 por conta da crise econômica. Fez-se, à época, um paralelo entre calamidade pública, típica e atípica que a gente vive hoje, né? Que é aquela decorrente de um desastre natural, humano ou misto, e fez uma equiparação à calamidade financeira. Então, alguns estados brasileiros, e eu sei que o Espírito Santo não, porque tinha as suas contas bem organizadas, mas o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, no ano de 2016, já tinham decretado, naquela época, estado de calamidade financeira para se socorrer e para obter os benefícios do artigo 65. Além do artigo 65, e preocupado com a sua aplicação e a sua amplitude, eu lembro a vocês que o governo federal ele foi buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda em março,
na medida cautelar na ADI 6357, também socorro, para ter segurança jurídica e não sofrer qualquer penalidade decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal e decorrente de violação de algum dispositivo da LDO. E isso é um fantasma, certamente, vocês vão imaginar, é um fantasma do último impeachment que nós tivemos, que foi decorrente de violação a uma regra orçamentária. Mas então, só para lembrar, o ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, uma bela decisão que eu recomendo a leitura, aliás, o ministro Alexandre de Moraes, ele destacou e logo no início, ele fez questão de destacar que responsabilidade fiscal é um conceito indispensável, né? Mas, na sua decisão, ele ressalvou as consequências que nós vivemos decorrentes da pandemia e preocupado com violação à dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, os valores sociais do trabalho, a garantia da ordem econômica, ele então concedeu interpretação conforme a Constituição e deu então aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também aquele artigo da LDO, era o 114, que tratava das metas, ele deu, então, interpretação conforme para, então, suspender a sua aplicação diante das circunstâncias que vivemos, aliás. Mas, e apenas para lembrar, na semana passada ou retrasada, essa decisão monocrática ela foi referendada pelo plenário do Supremo por maioria, salvo engano, apenas o ministro Marco Aurélio fez alguma ressalva, que agora eu não me recordo, mas essa decisão foi, então, referendada. Mas ainda não era suficiente, né? Então, nós tivemos, meus amigos, nós tivemos a emenda 106. A emenda constitucional 106, ela, decorrente da PEC 10 de 2020, era chamada PEC do Orçamento de Guerra. E a emenda ela veio exatamente para apresentar uma estrutura orçamentária mais flexível e relativamente paralela à estrutura orçamentária que nós temos hoje, né? Mas, essencialmente, e aqui o principal ponto da emenda constitucional 106 foi exatamente afastar, no contexto da pandemia, exclusivamente para o enfrentamento da pandemia, afastar a chamada regra de ouro. Regra de ouro prevista lá no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, que veda o endividamento para o pagamento de despesas correntes, né? Então, a ideia era, então, permitir o endividamento para o enfrentamento da Covid, né, da pandemia. A emenda também trouxe algumas outras alterações, né, mas sempre dentro desse mesmo contexto, dispensando o cumprimento de restrições constitucionais e legais quanto à criação, expansão, aperfeiçoamento de ações governamentais que aumentassem despesa, né, ou a concessão, ampliação de incentivos ou benefícios de natureza fiscal, tributária, ou seja, renúncia de receitas, e também possibilitou o Banco Central de comprar e vender títulos no mercado secundário. E como último tópico, nós tínhamos tramitando e foi sancionado, foi publicado hoje, né, o PLP 39, que deu ensejo à Lei Complementar 173. Essa lei complementar, ela
ela essencialmente cria o chamado Programa Federativo de Enfrentamento da Covid. É uma lei complementar bem específica, ela é bem momentânea, e ela, então, além de oferecer recursos financeiros, um auxílio financeiro de 60 bilhões de reais para estados e municípios, ela suspende temporariamente o pagamento de dívidas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com a União, e também a reestruturação de operações de crédito interno e externo. Então, esse é basicamente o contexto das mudanças legislativas que a gente vivencia. Eu só chamo a atenção que essa Lei Complementar 173, ela alterou a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto no artigo 21 quanto no artigo 65 já mencionado. Esse era o contexto que eu queria trazer, doutor Érico. Então, para apresentar o panorama geral, eu tomei esses 20, 30 minutos aí de vocês e devolvo, então, a palavra a você, doutor Érico. Obrigado, professor. Sempre pontual no cronograma. Muito obrigado pela exposição clara sobre o tema. Existe a produção legislativa que está sendo feita, né, nesses últimos meses, ela vai demandar muito tempo para a gente entender toda a dimensão dela, né? E é muito importante a gente ter uma compreensão, não só os nossos estudos, o nosso dia a dia, mas também uma compreensão mais do dia a dia do gestor público, né? E o professor Evandro, ele pode trazer, de repente, novas luzes para a gente sobre esse tema, particularmente sobre a questão da criação de despesa, da criação da expansão de novos contratos, que é um tema que ele vem estudando bastante. Doutor Evandro, eu começo fazendo uma pergunta. Como o gestor público vai lidar com essa quantidade imensa de legislação no dia a dia, especialmente no enfrentamento dessa crise tão grande que a gente está vivenciando? Passo a palavra para o doutor Evandro para responder essa pergunta para a gente. Gente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder dividir esse tema, as reflexões sobre um tema tão relevante, tão importante nos dias de hoje. E espero que a emergência do tema, a importância do tema, ela não seja abafada pela crise política que vem assolando o país, porque nós precisamos de um projeto, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos otimizar os recursos que a gente tem. E, para isso, a gente precisa pensar de forma unida, pensar de maneira uniforme. E, em relação, Érico, à questão dessa intensa produção legislativa, realmente é preciso estar muito atento. Quando eu pensei, eu li os textos do professor Marcos Abraham, e aqui eu já ressalto a grande responsabilidade que me cabe de falar logo depois do professor Marcos Abraham. Estou com você de novo. E o professor Marcos Abraham, como você falou, é uma grande referência, é uma das maiores referências do direito financeiro, do direito tributário brasileiro. E uma questão que eu queria chamar a atenção aqui, professor, é que aqui em São Paulo, na USP, no meu doutorado em Direito Financeiro, foi a matéria que eu escolhi, apesar de ser professor de Direito Administrativo, quando eu falo que eu tenho uma enorme paixão pelo direito financeiro, as pessoas me olham como se eu fosse um ET. Aí pergunta, você gosta de direito financeiro? Eu falei assim, eu adoro o direito financeiro. E quando as pessoas me fazem essa cobrança, me vem à mente as palavras do professor Alberto Deodato, há muitos anos atrás, numa obra muito antiga que ele escreveu, em que ele dizia que o estudante de direito, ele não nutre muita simpatia pelo estudo do direito financeiro e das finanças públicas.
Geralmente, o estudante de direito, ele, antes de procurar saber do que se trata efetivamente o direito financeiro, ele acha que ele vai estar diante de uma ciência cheia de números. Então, além de números, ele conclui dizendo que ele pensa ser o direito financeiro um mundo da matemática. Então, aqui, geralmente, eles não gostam de matemática. Então, aqui eu já deixo esclarecido para o pessoal, os residentes, eu detesto matemática, mas eu adoro direito financeiro. É só para vocês terem noção que direito financeiro não tem absolutamente nada a ver com a ciência de números e de matemática. Basta a gente pensar o seguinte, nós estamos tratando, um dos objetos do direito financeiro é o orçamento público. Então, se nós pensarmos hoje no papel do orçamento no Estado democrático de direito, no Estado social, se nós pensarmos que não se realizam direitos fundamentais sem orçamento público. A primeira coisa, uma das coisas que mais me impactaram quando eu ouvi, quando eu cheguei aqui no doutorado na USP, foi de um professor, o professor Heleno Torres, que falou: a Constituição brasileira, ela é uma Constituição muito cara. Então, quando a gente pensa no valor dessa Constituição, de como essa Constituição, esses direitos têm que ser financiados, a gente pensa no orçamento público. Não existe Estado, não existe máquina administrativa se nós não pensarmos no orçamento público e o papel relevante que ele desempenha hoje. Então, realizar o Estado social, se você me permite, Érico, avançar só um pouquinho, mas realizar esse Estado social que a gente optou, é uma opção política nossa, é, antes de tudo, planejar. E como diz o professor Gilberto Bercovitch aqui, que também tive a oportunidade de ter algumas aulas, planejar é racionalizar as ações do Estado. É fazer opções políticas e que, ao final, elas vão desaguar no orçamento público. Então, o orçamento público é a base. Então, a gente tem que ter muita atenção e, por que não dizer, muito carinho quando a gente tratar efetivamente desse tema. E só para finalizar essa parte inicial, Érico, eu só queria destacar aqui as palavras do professor ou ministro Viveiros de Castro. Geralmente, a pessoa que não ouviu falar do ministro Viveiros de Castro, ou se ouviu falar do ministro Viveiros de Castro, deve imaginar, professor Marcos, aquela rua bucólica do bairro de Copacabana. Mas, para quem não sabe, o ministro Viveiros de Castro foi uma importante figura do cenário jurídico brasileiro no início do século XX. E o ministro Viveiros de Castro, naquela época, numa obra dele que eu estou lendo aqui, uma edição de 1910, que é o Tratado dos Impostos, ele deixou muito claro, eu abro aspas aqui, numa afirmação que ele fez, que nenhum ato da vida do Estado tem importância igual à da elaboração do orçamento público. Vocês imaginam, então, que desde lá do início da primeira década do século XX, essa importância que deve ser dada ao orçamento, ela vem sendo, então, propagada. Doutor Evandro, Oi. Permitir Pois não, professor. Um adendo dentro dessa linha, eu também lembro de uma frase famosa do ministro aposentado do Supremo, Aires Brito, que diz que a lei orçamentária ela é a lei mais importante do ordenamento jurídico brasileiro abaixo da Constituição. Então, ele também destacava já essa importância da lei orçamentária, das leis orçamentárias e do orçamento público em geral. E essa frase do ministro Aires Brito, ela foi feita no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4048, que é para nós aqui um leading case, porque ela admitiu, então, o controle de constitucionalidade das leis orçamentárias. Exato. Isso, para nós, foi algo assim, foi um marco, realmente, para o direito financeiro. Ali, e se me permite também entrar nesse assunto, por favor. Ali a gente começou a ter o que a gente chama hoje, né, de constitucionalização do direito financeiro, né? O próprio Supremo passou a encarar as leis orçamentárias com o seu aspecto material, dando a sua importância, porque até antes, né, e antes deste precedente, o Supremo dizia: lei orçamentária aqui não, eu não vou analisar a lei orçamentária, né? Ele ainda estava sob a influência daquele velho binômio lei formal, lei material, que não tem aspecto material.
Então, realmente, esse foi um precedente importante, muito bem lembrado. E só nessa questão da teoria da dualidade da lei, professor, infelizmente, durante muito tempo, perdeu-se a oportunidade de fazer o controle de constitucionalidade de leis orçamentárias, justamente sobre esse aspecto da lei formal, sem sequer questionar o contexto em que essa teoria surgiu lá na velha Prússia, do professor Paul Laban, que criou essa teoria para proteger o rei Guilherme, porque o orçamento de guerra que ele queria propor foi recusado pelo parlamento à época. Então, criou-se essa teoria da lei formal, ou seja, a lei orçamentária, ela teria conteúdo de ato administrativo, porque é um ato de responsabilidade do imperador, é do rei. Então, ainda que o parlamento ele recuse, a quem compete criar o orçamento é o poder executivo, é o imperador. Então, ele criou essa teoria à época e disse que isso vai ser submetido até do chanceler Bismarck, Bismarck encomendou uma teoria para justificar a aprovação de gastos militares na época, isso em 1860, 1866, foi ali o impasse, né? Quer dizer, exatamente, nós estamos usando uma teoria, 150 anos depois, num ambiente absolutamente distinto, né, do que nós temos hoje em termos de democracia, e ainda assim vínhamos usando essa bendita teoria. Essa coisa mofada, né, que é essa teoria do Paul Laban. E só uma coisa interessante a respeito dela também, dessa teoria, é que o Laban ele considerava a lei apenas a lei no sentido material, aquela que criaria relações jurídicas, que criaria direitos. Sendo que, como não se concebia Estado social à época, a lei orçamentária, ela cria direitos, é ela que implementa direitos. Sem lei orçamentária, não há implementação de direitos fundamentais. Então, hoje, a concepção que se tem de lei orçamentária é uma lei nitidamente em sentido material, quando a gente fala, então, em Estado social. Essa é uma discussão bem interessante. Eu li a obra aqui do professor Álvaro Rodrigues Berevo, da Universidade Complutense de Madrid. Ele trata desse tema de forma bem percussiente. É bem interessante isso. Agora, o Érico, se você me permite, tem algumas questões que eu estava levantando, que eu acho que eu imaginei os aspectos que o professor Marcos iria abordar. Aí eu pensei, bom, eu vou tentar sair aqui, então, por algumas coisas mais pontuais, além da questão que você colocou sobre a criação, expansão e aprimoramento de ação governamental. Eu não sei se você sabe, professor, esse artigo 16 da LRF, ele sempre teve um problema muito grande de interpretação por parte dos gestores públicos, porque isso é uma daquelas hipóteses em que você traz para o direito, você juridiciza termos que são de outros campos do saber, como a contabilidade pública e a economia, que é justamente o caso desse artigo 16 e que foi abordado aqui na emenda constitucional 106. Mas antes de entrar especificamente nisso, eu queria só trazer um ponto aqui, Érico, se você me permite, que uma norma que não vem sendo muito abordada, pelo menos do que eu vejo, é a medida provisória 961 de 2020. Essa medida provisória, ela também é uma consequência dessa declaração de calamidade pública feita pelo Congresso Nacional, e tanto essa medida provisória 961 quanto a emenda constitucional 106, isso sem falar também da lei 13.979, que é de fevereiro, é anterior à declaração de calamidade pública feita pelo Congresso Nacional, sendo que essas normas em conjunto, elas vão produzir reflexos em dois institutos que são muito importantes para o direito financeiro, que é o planejamento e a execução da despesa. Então, eu queria só traçar aqui trazer algumas reflexões a respeito, em primeiro lugar, da medida provisória 961, de 6 de maio de 2020. E o que essa medida provisória 961 ela traz de interessante para a gente? Há dois aspectos aqui que a gente pode destacar, mas um deles é extremamente relevante, que diz respeito ao efeito que ela produz sobre a execução da despesa pública, a execução orçamentária. O primeiro aspecto que ela traz,
aqui vai refletir também na órbita do direito administrativo, mas que, de certa forma, deságua lá nas finanças públicas, porque em época de pandemia, o que a gente tem que buscar é otimizar os recursos que já são escassos. Então, no caso, o primeiro aspecto que ela traz, a MP 961, é o aumento da possibilidade da dispensa de licitação em razão do pequeno valor, que agora me parece que não é pequeno valor. A Lei 8666, que trata não só das licitações, mas também dos contratos administrativos, a Lei 8666 ela estabelece como uma hipótese de dispensa de licitação, você não precisar licitar, quando a despesa ela é de pequeno valor. E o que é o pequeno valor? A Lei 8666, ela definiu valores. Ela disse o seguinte, olha, despesa que diga respeito a obras ou serviços de engenharia até R$15 mil, você pode dispensar. Outros serviços que não de engenharia e compras até R$8 mil, você pode dispensar. O que a MP 961 fez? Em relação a obras e serviços de engenharia, ela elevou a possibilidade da dispensa, ela elevou o limite de R$15 mil para R$100 mil. Ou seja, dentro desse período da pandemia, do combate à Covid, é possível a dispensa de licitação, não licitar, para obras e serviços de engenharia até R$100 mil. E no tocante aos outros serviços que não de engenharia e as compras públicas, é possível, então, você dispensar a licitação até R$50 mil. Então, houve um aumento de 15 para 100 e 8 para R$50 mil. Agora, um outro aspecto que é aqui que eu chamo a atenção, que nos interessa muito no direito financeiro, é o reflexo que a MP trouxe quando ela permitiu que o pagamento da despesa ele se desse de forma antecipada. E por que eu digo isso? O que isso é importante para a gente? Porque nas despesas públicas, em regra, a gente não paga antecipadamente ao fornecedor de bens e serviços. A Lei 4.320, de 1964, que é a nossa lei hoje, são as normas gerais sobre direito financeiro que nós temos, ela é uma lei ordinária, mas é preciso chamar a atenção de vocês que a Constituição Federal, lá no artigo 165, no parágrafo 9º, ela diz que normas gerais de direito financeiro devem ser estabelecidas por lei complementar. Então, na ausência desta lei complementar, a decisão do Supremo já recepcionando a Lei 4.320 com o status de lei complementar. Então, até que venha a nova lei complementar que vai dispor sobre as finanças públicas do Brasil, está em vigor, então, a 4.320. E já há um projeto no Congresso Nacional, já na iminência de ser votado, que é o projeto que vai dispor sobre a Lei de Qualidade Fiscal. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, então, a Lei de Qualidade Fiscal, ela virá, então, digamos que atualizando todo esse sistema das finanças públicas no Brasil, que é o que a gente precisa. A gente tem que agradecer muito a Lei 4.320, ela já cumpriu o papel dela, então, em muitos aspectos, ela não nos atende mais, mas, enquanto essa lei, e me parece que do jeito que a coisa está indo hoje na política brasileira, não sei se a Lei de Qualidade Fiscal ainda sai esse ano, mas esperamos que ela venha a sair, então, que o legislador ele olhe para nós, gestores públicos, e até porque eles também podem vir a ser gestor público, que é a atividade administrativa dentro do Poder Legislativo, e verifiquem também a urgência dessa lei de qualidade fiscal para que venha substituir a Lei 4.320. Então, veja bem, gente, quando eu falo que no caso do reflexo que essa alteração trouxe na execução da despesa pública, primeiro, o que é executar a despesa? Executar a despesa, na verdade, ela tem por finalidade realizar concretamente um programa que foi aberto, que foi autorizado na lei orçamentária. A lei orçamentária, então, ela dispõe sobre um determinado programa, se der tempo a gente vai falar sobre isso depois, ela dispõe sobre um programa e naquele programa existem ações que são voltadas à concretização desse programa, onde nessas ações abre-se um crédito para realizar aquela despesa. Então, a lei orçamentária anual, ela dispõe sobre essa autorização de despesa, mas ela por si só não produz o efeito de realizar a despesa. Então, é no setor administrativo, é no âmbito da administração pública que você realiza essa despesa.
E como é que essa despesa ela é executada? Bom, a Lei 4.320, ela define essas etapas da execução da despesa pública em 3 fases distintas. A primeira fase é o empenho, a segunda fase é a liquidação da despesa e a terceira fase é o pagamento da despesa. Então, o que isso quer dizer exatamente? Significa dizer que, na forma como diz aqui a Lei 4.320, lá no artigo 62, o pagamento da despesa pública ele só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. Basicamente, gente, em síntese, é como se dissesse o seguinte: só se paga depois que executa a obrigação. Enquanto não executada a obrigação, a administração pública ela não paga. Agora, quando a lei diz que o pagamento ele se dá somente após a liquidação da despesa, primeiro aspecto que a gente tem que ver aqui em relação à liquidação da despesa é o seguinte: para que ela serve? Em primeiro lugar, não se confunde liquidação de despesa com pagamento. Muita gente confunde esses conceitos achando que liquidar a despesa é pagar. Não, na verdade, a liquidação da despesa ela é um pressuposto para o pagamento. Então, o que é a liquidação da despesa? E isso vem tratado lá no artigo 63 da Lei 4.320. Ela diz o seguinte, que através da liquidação da despesa, você vai verificar, então, o chamado direito adquirido do credor. O que é o direito adquirido do credor? É o direito dele de receber. É o direito dele de ser pago pela obrigação que ele cumpriu. E como é que você verifica esse direito adquirido do credor? Bom, primeiro através do contrato administrativo e dos documentos que comprovam a realização daquele serviço ou a entrega daquele material. Até mesmo a Lei 8.666, ela estabelece alguns mecanismos que a gente chama de entrega definitiva e entrega provisória, recebimento provisório e recebimento definitivo. Ou seja, apenas após essa verificação, em síntese, do cumprimento do serviço ou da entrega do bem ou da obra, é que o valor é efetivamente pago. Isso é uma forma de proteção da própria administração pública, gente. Porque é muito comum você verificar, a gente verifica isso na administração pública no dia a dia, material que não é entregue, ou material que é entregue com atraso, ou material que, quando é entregue, ele não corresponde àquilo que eu pedi. Imagina se você pagasse antecipadamente isso. Então, o pagamento a posterior, ou seja, dentro do processo, do rito da execução da despesa, o pagamento é a etapa final. Então, ele, em tese, pela regra legal, ele não poderia ser antecipado. Existem alguns entendimentos do Tribunal de Contas da União, isso antes mesmo da medida provisória 961, há entendimentos do Tribunal de Contas da União possibilitando esse pagamento antecipado. Agora, o Tribunal de Contas da União, ele sabe que essa não é a regra. A regra é pagar após a liquidação da despesa. Então, veja bem, gente. Aqui no caso, então, o que a medida provisória 961 ela fez? Apesar da regra legal ela estabelecer que o pagamento da despesa se dá somente após a liquidação da despesa, nesse período excepcional, ela estabeleceu essa flexibilização. E por que ela estabeleceu a flexibilização permitindo o pagamento antecipado, antes, portanto, da liquidação da despesa? Bom, muitos de vocês devem ter acompanhado na mídia que foi estabelecido logo no início aí da questão da pandemia, que houve uma verdadeira guerra pelos insumos para você poder combater, você poder enfrentar a epidemia, a pandemia, melhor dizendo, do coronavírus. Então, no caso, o que a gente verifica é que muitos fornecedores, eles estavam exigindo esse pagamento antecipado porque a demanda era muito grande. Se você não pagasse antecipadamente, você não tinha o bem. Havia necessidade de ventiladores pulmonares, havia necessidade de máscaras e outros insumos, e caso não houvesse o pagamento antecipado, não haveria, então, a possibilidade de você atender ao enfrentamento dessa pandemia. Então, aqui no caso, gente, a MP 961, ela abre a possibilidade do pagamento antecipado, desde que, então, ela estabelece aqui alguns requisitos. Primeiro, represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação de serviço. O fornecedor está exigindo, a demanda está grande e a disputa também é grande. Então,
Quando a MP ela permite o pagamento antecipado, ela está protegendo o gestor, de certa forma. Ela protege o gestor porque a regra é o não pagamento. Então, ela vem flexibilizar para atender temporariamente e especificamente essa questão da pandemia. E um outro requisito, que aqui é que eu tenho as minhas dúvidas em relação à possibilidade, à viabilidade da sua implementação, desde que essa antecipação ela propicie significativa economia de recursos. Bom, gente, aqui nós já tivemos casos, até aqui no Espírito Santo, eu cito um exemplo, e ainda bem que nós não fizemos o pagamento antecipado, mas ao verificar a diferença de preços de ventiladores pulmonares, a unidade ela variava de 70 mil a 187 mil reais. Imagina se numa hipótese você paga antecipadamente, digamos, por 100 respiradores, o valor de 187 mil reais a unidade, sem saber que ao lado pode haver alguém que te forneça o mesmo ventilador pelo valor unitário de 70 mil reais. Então, esse pagamento antecipado, ele, apesar de proteger o gestor, no intuito de viabilizar a execução desses serviços, de você conseguir ter acesso a esses insumos, não perde, de certa forma, o seu alerta. É preciso que a gente faça esse alerta. É preciso ter muito cuidado com esse pagamento antecipado. Não à toa, há muito tempo, desde aí da Lei 4.320, de 64, o pagamento antecipado ele não é permitido. Bom, então, essa foi o primeiro ponto que eu trouxe para a reflexão. Alguma consideração, professor, a respeito? Não, de fato, esse é um aspecto bastante relevante do que a gente vive hoje, né? E mais do que ilustrar é o que nós estamos passando aqui no Rio de Janeiro com um problema de suposto desvio ou superfaturamento dessas despesas exatamente para o enfrentamento nos gastos da saúde. E, mais do que nunca, o controle e o controle feito pelos órgãos de controle, os tribunais de contas, passa a ser uma atividade, sobretudo, relevantíssima, né? Com certeza. De fato, é um aspecto bastante sensível e é uma consequência do que a gente vive, na medida em que fornecedor não vai querer entregar quando ele tem... E é um efeito econômico, né? Oferta e demanda. Quando você tem 10 pessoas querendo o mesmo aparelho, o mesmo respirador, ele vai vender para quem paga mais, né? E isso efetivamente está acontecendo. E quem paga mais e quem paga logo. Então, quem pagar antes, exatamente. Pagar antes. Então, a gente vive um momento de exceção, sem dúvida nenhuma. Então, daí a necessidade da flexibilidade. Mais do que nunca, os controles e os órgãos de controles, eles precisam estar atentos. Com certeza. Bom, um segundo aspecto, Érico, alguma consideração? Um segundo aspecto que eu queria trazer também à nossa reflexão, ela está na Lei 13.979. A Lei 13.979 é uma lei que foi publicada anteriormente à declaração de calamidade pública. E o que essa lei ela traz de relevante para nós? Bom, dentre diversas outras medidas, dentre elas as requisições administrativas, esses atos administrativos auto-executórios por parte do poder público, a Lei 13.979, ela trouxe de interessante aqui, pelo menos eu achei bastante interessante aqui na questão, é que ela criou lá no artigo 4º dela uma hipótese de dispensa de licitação também, pautada na emergência, só que essa emergência ela já vem presumida na lei. E o que isso traz de interessante? É que, na verdade, a dispensa de licitação por emergência, a gente já tem prevista na Lei 8.666. A Lei 8.666, ela estabelece lá no artigo 24, inciso 4º, a possibilidade de você dispensar a licitação diante de situações de emergência ou calamidade pública que apresentem um risco iminente de dano a pessoas, bens, obras, serviços públicos ou privados, sendo que, nessa hipótese, é impossível você aguardar a conclusão de um procedimento licitatório.
Então, para você salvaguardar esses bens e pessoas, é possível, então, você dispensar a licitação. Qual é a diferença básica dessa dispensa de licitação da 13.979 da Lei 8.666? É que, pelo fato da Lei 13.979 estar tratando do tema do combate, do enfrentamento ao coronavírus, toda e qualquer hipótese de dispensa, ela já presume a emergência. Então, a autoridade pública, o ordenador de despesas, ele não precisa fazer essa, vamos dizer assim, essa subsunção do fato à norma. Isso porque, se ele estiver contratando em função do coronavírus, do combate ao coronavírus, vai estar presumido, então, essa dispensa do artigo 4º. Ao passo que lá na Lei 8.666, no artigo 24, inciso 4º, esse conceito de emergência e calamidade ele é muito aberto. Não estabelece situações específicas para você aplicar aquela norma. Ele deixa em aberto, olha, qualquer situação que coloque em risco iminente pessoas ou bens ou obras ou serviços, é possível, então, você afastar o procedimento licitatório. Ou seja, cabe ao ordenador de despesas, no caso da Lei 8.666, ele definir, então, essa hipótese, é uma questão fática, como uma hipótese que é possível a incidência dessa norma da Lei 8.666. Então, há uma maior responsabilidade em você definir a situação de emergência na Lei 8.666, porque no âmbito da Lei 13.979, essa situação de emergência ela já está presumida no corpo da lei. Agora, uma questão também que é interessante aqui é que a Lei 13.979, apesar disso tudo, ela exige um nível altíssimo de transparência na condução dessas contratações. E aqui eu também queria chamar a atenção para um detalhe, que eu estava lendo um texto do professor Marcos antes, que ele fala da lei, da emenda constitucional 106, quando ela estabelece, quando ela cria esse procedimento simplificado de licitação, de seleção de propostas, e assegure a competitividade, de certa forma, se possível for. Agora aqui, professor, eu, com 22 anos de procurador do Estado, pelo menos do que eu sei do gestor público, é que, ainda que seja possível, ele não quer licitar. Ele quer, ainda que seja um procedimento mais simplificado, o que ele quer é a dispensa de licitação. Então, ainda que a emenda constitucional 106 ela disponha nesse sentido, nós ainda temos aqui na Lei 13.979 a possibilidade da dispensa de licitação. E lembrando, então, que obras e serviços até R$100 mil e outros serviços e compras até R$50 mil. Bom, um outro aspecto também que eu queria chamar a atenção, e que aqui eu lembrei muito, professor, do caso do Rio de Janeiro, é que a Lei 13.979, ela também estabelece a possibilidade de que os termos de referência dos objetos da contratação, eles sejam simplificados. Então, há uma simplificação do termo de referência. Para o pessoal que não sabe, o que é o termo de referência? O termo de referência, quando você abre uma licitação, por exemplo, nesse termo de referência, você vai especificar tecnicamente o objeto da contratação. Então, você vai estabelecer ali, por exemplo, eu quero comprar um veículo. Eu não posso licitar um veículo Fiat, ou um veículo Audi, ou um veículo não sei o quê. Eu tenho que estabelecer as condições técnicas, as características técnicas do veículo que eu preciso. Isso sem falar que a própria Lei 866, ela te alerta no seguinte sentido: cuidado ao você estabelecer essas especificações técnicas, porque se você estabelecer uma especificação técnica desnecessária que frustre a competitividade, isso acarreta a responsabilidade e a nulidade da licitação. Então, ela abre a possibilidade aqui, a Lei 13.979, de que esses termos de referência sejam simplificados. Então, aqui o alerta que fica é preciso tomar muito cuidado com esse excesso de simplificação, sob pena de você acabar recebendo aquilo que você não queria. Então, eu lembro, professor, que foi o caso que aconteceu aí no Rio de Janeiro, dos aparelhos de respiração pulmonar que foram comprados por um determinado hospital, acho que a Secretaria de Saúde, e eles não serviam, eles não se prestavam àquilo que era a necessidade da administração estadual. E parece que foi isso que aconteceu. Aí eu já não sei se foi isso que aconteceu ou se foi falta de competência
na encomenda mesmo, mas, enfim. Novamente, estamos diante da necessidade de controles mais rígidos, né? Nesse momento onde a gente vive uma flexibilização de regras em geral e regras não apenas do administrativo, de licitações, flexibilização de regras do direito financeiro, esse é o momento onde a gente mais corre o risco, né? E é nesse momento que a gente precisa que os mecanismos de controle atuem. Não apenas os órgãos de controle, mas também a sociedade como esfera de controle. E a propósito de controle, eu queria, se o doutor Érico me permitir, trazer um assunto aqui ao debate. Eu acabei atropelando o doutor Evandro. Fique à vontade, professor. Não, me perdoe. A gente pode trazer depois, né, Érico, depois que... Eu queria só tocar só num ponto. Eu só vou pedir um pouquinho de brevidade, porque também a gente quer abrir para os residentes fazerem perguntas ao professor Marcos Abraham e a você. Se puder, o tempo já está passando aqui para a gente. Eu já cumpri o tempo ou já... Já um pouquinho. Mas então, vamos fazer lá, o seguinte, abre para as raciocínio aí. Abre para as perguntas, porque essa parte é a criação, expansão e aprimoramento. Isso é longo. Não, justamente... o foco que eu queria perguntar ao professor Abraham, aproveitando esse gancho, na verdade, que a gente teve agora, é necessário esse tanto de modificação? Eu queria colocar essa pergunta para vocês, para os professores, porque a impressão que a gente tem, eu tenho, uma impressão pessoal, é de que está havendo muita flexibilização de regras de direito financeiro, de licitações, para um momento, evidentemente, de urgência, mas que a legislação já previa uma série de regramentos que permitia tratar isso com certo conforto. Essa é a impressão que eu tenho. Eu estou enganado, professor Abraham? Estou enganado, professor Evandro? Olha, doutor Érico, vamos lá. Realmente a gente está vivendo uma profusão de alterações do direito financeiro, e algumas elas estão se sobrepondo umas às outras, né? Até engraçado, e faço aqui um parênteses, eu não sei se vocês notaram, se tiveram a oportunidade de ler a Emenda Constitucional 106. Eu queria perguntar para vocês aonde que ela entra na Constituição. Não sei se vocês notaram, mas eles esqueceram de indicar aonde que aquelas regras vão entrar na Constituição. O texto original da PEC, do Orçamento de Guerra, indicava que ela entrava lá no ADCT, no artigo 115. O texto final da Emenda Constitucional nasceu como uma lei autônoma, sem indicar onde ela entra. Óbvio que a gente sabe que a emenda ela é temporária, essa específica ela é temporária, mas o ADCT é o locus para dispositivos temporários. Então, o que, apenas para ilustrar como as coisas estão sendo feitas de maneira atabalhoada e se sobrepondo, o primeiro ponto é esse. A Emenda Constitucional 106 ela não entra na Constituição. Ela não entra, ou seja, ela não acrescenta e ela não modifica dentro da Constituição. Ela faz referência à Constituição, mas esqueceram de colocar ela no ADCT. Ela é um texto, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º e ponto, sem dizer aonde ela vai na Constituição. Mas, enfim, eu penso que o grande ponto da emenda 106, e talvez dentro disso que o doutor Érico perguntou, eu acho que o principal aspecto disso tudo é exatamente o afastamento da chamada regra de ouro, né? Sem afastar ela temporariamente,
não seria possível a obtenção desses 500 ou 600 bilhões de reais que serão usados esse ano para o enfrentamento da Covid. Porque, e só para lembrar aqui aos residentes, o que diz a Constituição Federal no inciso 3 do artigo 167, né? Diz que são vedadas a realização de operações de crédito que excedam o montante de despesas de capital. Em outras palavras, empréstimo público é para investimentos, é para gastos de capital. Você não pode usar crédito público para despesas correntes, para despesas que se consumam no dia a dia. E a razão dessa regra de ouro, e ela tem sido muito vinculada a uma ideia de responsabilidade fiscal, mas a razão dela está diretamente ligada a um tema que é o princípio da equidade intergeracional, e eu venho chamando a atenção muito a respeito disso, porque esses gastos que a gente está contraindo hoje, que são efetivamente necessários, eles vão ser pagos por outras gerações. É crédito público que vai ser pago no futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. São dívidas que vão ser roladas e gerações seguintes vão pagar os gastos do crédito público de hoje. E aí, a grande questão é como compatibilizar esse afastamento temporário da regra de ouro com o princípio da equidade intergeracional, que diz que não se deve deixar para outras gerações um custo que beneficia a geração presente. Nós temos aqui nessa nossa sala virtual um grande especialista no assunto, que é o Dr. Érico, e eu vou provocá-lo a falar sobre isso. Eu quero até deixar esse gancho para ele falar, mas só para responder a pergunta que me foi feita, e eu lendo hoje a Lei Complementar 173, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, e vendo todo esse histórico que eu fiz, primeiro tivemos o decreto de calamidade para usar o artigo 65. Depois o governo federal foi ao Supremo buscar o afastamento de outras regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois tivemos a emenda constitucional que afastou outras regras, tanto da Constituição quanto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o PLP 39, que deu origem à Lei Complementar 173, modificou tudo de novo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, tivemos um atropelamento de mudanças que se sobrepõem em excesso. E tudo que em excesso não é bom, né? Mas o ponto que eu queria deixar aqui e abrir para o doutor Érico comentar é exatamente a questão que eu acho extremamente relevante da equidade intergeracional, né? Como compatibilizar essa dívida que está sendo contraída e que eu não discuto que é necessária a obtenção desses recursos para o enfrentamento da pandemia, afinal, são vidas, né? Mas como compatibilizar isso com a necessidade de deixar um legado desses gastos para as próximas gerações que vão pagar esses gastos, né? Ou seja, estamos contraindo hoje crédito, né? Empréstimo público para gastar com ações, com políticas de saúde, mas esse gasto vai ser pago no futuro. Como é que vamos, então, compatibilizar esses dois postulados, né? O da regra de ouro e da equidade intergeracional? E aí eu jogo a palavra para o doutor Érico. Estou aqui me fazendo de debatedor, jogando a palavra para o organizador. Obrigado, professor. Obrigado pela menção honrosa sobre a questão do equilíbrio fiscal e equidade intergeracional. De fato, é um tema caríssimo para mim.
Eu tenho estudado, estudei no mestrado sobre a supervisão do senhor, agora no doutorado também sobre sua orientação, e para mim é um tema caríssimo. Eu acho que a questão da dívida pública ela tem que ser vista com um olhar de uma teoria de justiça bastante aprofundada. Mas, infelizmente, o tema não permite que a gente aprofunde o debate. De repente, já fica um próximo tema aí para um próximo seminário, para a gente debater a questão da equidade intergeracional. Eu tenho três residentes querendo fazer pergunta. Doutor Evandro, você queria acrescentar alguma coisa sobre sim, essa? porque você fez a pergunta, Érico, a respeito da necessidade da emenda, dessa produção de leis, tudo. Isso. E eu queria só fazer um comentário, antes, só em relação à questão da dívida pública, só lembrando aqui o professor Fábio Giambiagi, falando que, em relação a essa questão da intergeracionalidade, os gastos atuais, eles não podem atender às necessidades só dessa geração. Então, essa questão ela tem que ficar muito nítida, por isso que se fala muito em despesa de capital, são os investimentos, são as obras, que têm que ficar também para serem usufruídas pelas gerações futuras. E também não se pode negar, né, professor, a questão da importância do endividamento público, é que, geralmente, endividamento público é uma expressão que ela é demonizada. Geralmente, quando você fala em se endividar, essa expressão ela não é muito bem vista, mas o endividamento público ele é instrumento para o desenvolvimento econômico. Não há possibilidade de desenvolvimento econômico sem endividamento público. Os estados se endividam. E eu lembro aqui só uma colocação do jurista francês Louis Rotabat, desde lá da década de 50, onde ele já dizia que nenhum estado vai escapar do peso da dívida pública. Nenhum. Então, se lá na França já dizia isso, imagina nós aqui no Brasil. Bom, em relação à pergunta que você fez, Érico, o professor Marcos ele destacou bem a questão da necessidade da emenda para flexibilizar a questão da regra de ouro. Mas há uma outra regra também que precisava, a meu sentir, de uma emenda constitucional para flexibilizá-la, que diz respeito à possibilidade que a administração pública vai ter agora, para fins de atendimento à pandemia, de lançar mão do chamado regime especial de contratação de pessoal. Então, o regime especial nada mais é do que a hipótese lá do artigo 37, inciso 9 da Constituição, onde a administração pública ela pode contratar pessoal para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, apesar além dessa modalidade de regime de pessoal ter previsão na Constituição, a própria Constituição, no artigo 169, parágrafo 1º, ela diz que para que a administração pública possa utilizar-se desse regime especial da contratação por prazo determinado, é preciso que haja autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO ela tem que autorizar a contratação de pessoal nesse sentido, como qualquer outra contratação de pessoal, porque ela fala em contratação de pessoal a qualquer título, então, inclusive, com o uso do regime especial prazo determinado. Então, o que a emenda constitucional fez? Durante esse período, e para atender a essa finalidade do enfrentamento do coronavírus, ela afastou a necessidade da autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acho que era só esse ponto também que eu achava relevante de destacar. Não, excelente, excelente. Obrigado, professor Evandro. Eu vou abrir para o nosso colega residente Vitor, para ele fazer uma pergunta. Vitor, você está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Dá para escutar direito? Perfeito. Parabenizar pela organização do evento, doutor Érico, doutor Alexandre. Obviamente, parabenizar as falas do doutor Evandro e do doutor Marcos, foram muito enriquecedoras. O meu apontamento ele é sobre um aspecto específico do artigo do doutor Marcos sobre os 20 anos da LRF. Nesse artigo, ele menciona a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes positivas dela, só que fala que alguns pontos ainda não foram implementados na prática e dá um destaque sobre o Conselho de Gestão Fiscal. E eu gostaria de entender como é que seria a implementação desse conselho, como é que ele iria funcionar, seria algo nesse sentido. Obrigado. Professor Marcos, por gentileza.
Microfone, professor. O microfone está sem áudio, professor. Eu desligo o áudio aqui para... Desculpa, professor. Nada. O ponto do Conselho de Gestão Fiscal, a finalidade dele é o acompanhamento e a avaliação, né, das políticas fiscais. E o que me parece, e aqui eu tenho uma pulga atrás da orelha, por que determinadas coisas em direito financeiro elas ou não são implementadas ou elas não têm a devida transparência, né? Uma delas é o próprio Conselho de Gestão Fiscal. Por que não? E qual a grande dificuldade de se criar, né, esse Conselho de Gestão, que é que será, né, uma instituição tão importante, né? Até criaram, alguns anos atrás, aquela IFE, né, Instituição Fiscal Independente, do Senado, mas por que ainda não criaram o Conselho de Gestão Fiscal? Eu costumo dizer, brincando, que às vezes parece isso uma brincadeira, que não há interesse político de que o direito financeiro seja conhecido, compreendido, acompanhado e fiscalizado pela sociedade. E um dos exemplos que eu dou o direito financeiro não é, nas universidades, uma disciplina obrigatória, na grande maioria delas. Tirando algumas exceções, onde o direito financeiro é obrigatório, na UERJ, aqui no Rio, na USP, em São Paulo, na UNB, não sei aí no Espírito Santo se é disciplina autônoma, obrigatória, na UFES é. Na UFES, mas em 95% das universidades é disciplina eletiva, quando há, ou então é dado dentro do direito financeiro nas 2 primeiras semanas, né? Mas eu trago uma notícia, e essa é uma bandeira que eu venho já trazendo há algum tempo, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados finalmente oficiou ao MEC e ao Conselho Nacional de Educação, solicitando que a disciplina Direito Financeiro entre como disciplina obrigatória na grade curricular dos cursos de Direito de todas as universidades, para que, num passo seguinte, o direito financeiro possa ser cobrado no exame de ordem. Mas esse ofício foi encaminhado no mês passado. Então, essa é uma novidade que muito em breve, tomara, se materialize. Mas eu costumo brincar, a propósito do Conselho de Gestão Fiscal, da ausência dele, né, da ausência de implementação, por que o direito financeiro acaba sempre ficando à margem, né? Ele tinha, como o doutor Evandro trouxe no início da sua fala, aquele aspecto de que havia um fantasma de que ele envolveria números, né? ou finanças propriamente ditas, né? E que hoje o direito financeiro, sobretudo a partir da Constituição de 88, ele é um conjunto de normas constitucionais e muito pouco tem de números em si, né? Mas ele é um instrumento de cidadania. O direito financeiro, o orçamento público, sem orçamento público não há, como foi dito também, direitos fundamentais,
não há direitos fundamentais, não há direitos sociais se não houver dinheiro. E dinheiro só há quando há uma correta previsão e uma correta adequação das despesas, né? E tudo isso a gente depende do orçamento público. Mas aguardamos, sim, com expectativa, a criação do Conselho de Gestão Fiscal e o aperfeiçoamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu trago também uma novidade, eu não sei se vocês chegaram a ler hoje a Lei Complementar 173, mas ela também trouxe, nessa alteração que ela faz na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de mudar o artigo 65, e, na minha opinião, não foi uma mudança boa, porque foi uma mudança casuística, muito casuística para a situação que a gente vive hoje, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo uma norma geral, não comporta elementos casuísticos. Foi modificado também o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e lá, sim, eu vi uma mudança positiva, especificando de maneira mais detalhada e fechando mais a questão daquelas heranças que governantes deixavam para gestores subsequentes, né? Aquela vedação genérica que havia, né? No artigo 21, parágrafo único, né? De que seria nulo de pleno direito o ato de que resultasse aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular. Essa providência ela foi ampliada agora, né? Agora a gente tem um detalhamento maior e um fechamento melhor dessa restrição. Essa foi uma mudança boa que eu vi hoje na lei complementar originária do PLP 39. Eu não acreditava que isso fosse acontecer, mas, enfim, está no Diário Oficial, aconteceu. Mas é isso. Milagres acontecem, né, professor? De vez em quando, Mas ainda há muito que melhorar, ainda há muito que evoluir, sobretudo em relação a outro assunto que a gente pode voltar a discutir aqui, que é a questão dos restos a pagar. É outro fantasma que paira. Eu adoro o tema. Já tem mais outro tema para abrir uma roda de conversa. Com aqui. certeza. Posso fazer só uma consideração, Érico? Dentro dessa questão do direito financeiro e da importância do orçamento, eu queria só chamar a atenção dos residentes, até como uma sugestão, que existe uma obra que ela foi uma obra assim profundamente emblemática no final do século XX, acho que na última década do século XX ela foi publicada. Ela foi publicada nos Estados Unidos com o nome de The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. Ela já tem a versão em português, já foi traduzido. Então, o nome da obra é O Custo dos Direitos. Por que a liberdade depende de impostos? É uma obra que foi escrita pelo Stephen Holmes e o Cass Sunstein e virou um marco essa obra, porque ela mostra exatamente que não existe implementação de direitos sem orçamento. Então, o interessante é que ele mostra isso, porque geralmente quando a gente pensa em orçamento e a sua importância, a gente pensa só em Estado social e direitos positivos, prestações positivas. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em direitos de primeira geração, exercício da liberdade pessoal, o Estado ele precisa criar condições para que eu possa usufruir plenamente dos meus direitos individuais. Então, essa criação dessas condições envolve orçamento. Então, quando a gente pensa em orçamento público, a gente não pode pensar apenas em direitos sociais. A gente pensa em direitos de primeira geração e pensa em direitos de segunda geração da mesma forma. E é isso que esse livro mostra, de uma forma é uma leitura bem agradável, ela não é técnica. Então, a preocupação é mostrar para as pessoas realmente a importância que tem a atividade financeira do Estado, a gestão do orçamento público, a elaboração do orçamento público, a importância da escolha pública, a importância da opção política, que, na verdade, o orçamento nada mais é do que uma opção política, e que as pessoas deveriam voltar mais a atenção para isso.
o estudante de direito, principalmente. Dentro daquilo que o professor Marcos falou, não é crível, só para finalizar aqui, Érico, não é crível que num país que tem entre os seus maiores problemas a crise fiscal, você ter uma matéria que versa sobre isso e ela não ser obrigatória. E ninguém dá a devida atenção que ela merece. Isso aí, sem dúvida nenhuma, uma excelente observação. O professor Abraham, ele está em pleno expediente no TRF hoje. Ele fez essa gentileza de abrir uma janela para a gente, para compartilhar algumas ideias, mas ele já tinha me avisado, ele tem um compromisso agora, e infelizmente ele vai precisar se ausentar. De casa, mas para o TRF, tá? Não estou nem usando terno e gravata, mas eu tenho, e aqui, até dentro do contexto desse nosso webinar, eu tenho recebido diariamente inúmeros pedidos liminares de contribuintes para postergar o pagamento dos seus tributos por força da questão da Covid. Então, eu venho despachando até aqui pelo Zoom mesmo, com advogados diariamente, e eu deixei agendado agora, daqui a 10 minutos, eu tenho uma sequência de 3 advogados que eu vou ter que despachar, e o assunto é Covid. São medidas judiciais onde os contribuintes vêm pedindo para postergar o pagamento dos tributos. Nas minhas decisões, a propósito, eu venho até trazendo o cotejo dessa questão, né? Eu coloco nas minhas decisões a primeira premissa. Imagine se todos os contribuintes obtiverem essa decisão e conseguirem postergar o pagamento dos seus tributos federais. Como é que o governo federal, sobretudo federal, que envia recursos do SUS para a saúde, para estados e municípios, como é que ele vai conseguir ajudar financeiramente o enfrentamento da Covid? Então, eu coloco nas minhas decisões logo essa premissa. Não é possível que todos tenham esse benefício de postergar o pagamento de tributos, embora entenda a circunstância que as empresas e os contribuintes em geral estejam vivenciando. Por outro lado, eu coloco também a importância da preservação da empresa, da função social que as empresas exercem, né? Da necessidade da manutenção de empregos, que as empresas precisam buscar alternativas financeiras para manter a empregabilidade, para manter o seu funcionamento, para que prestem os seus serviços e os seus bens à sociedade. Então, eu venho vivendo, num contexto profissional, um pouco desse dilema financeiro que a gente está discutindo, né? De um lado, um contribuinte que teve o seu faturamento severamente abalado e que recorre ao Poder Judiciário para suspender o pagamento temporariamente dos seus tributos. Do outro lado, a impossibilidade financeira de fechar a torneira arrecadatória do governo federal. Então, é uma discussão, e aí já é uma discussão com um viés tributário e não financeiro, mas eu coloco o tempero do direito financeiro nas minhas decisões a respeito disso. E é exatamente por isso que eu vou ter que pedir desculpas, mas eu estou... o tribunal e os tribunais gerais, em geral, estão trabalhando de casa, não sei vocês na PGE, mas aqui no Rio é home office para todo mundo. Eu tenho feito sessão também por videoconferência, semanalmente, e venho despachando com os advogados diariamente aqui pelo Zoom. E o principal assunto é esse, postergação de tributos por conta da Covid. Professor, nós temos 3 perguntas aqui, da Jaciara, da Simone e da Raquel. O senhor se incomoda a gente encaminhar para o senhor por e-mail, para que o senhor possa responder, de repente, claro. até para uma reflexão maior, com mais tempo? E eu respondo.
eu oportunamente vou responder sim. Eu queria, antes de sair, agradecer a oportunidade, agradecer o convite, doutor Alexandre Alves, agradecer o convite, doutor Érico Pimentel, doutor Evandro Marcel, a oportunidade desse rico debate. Espero que eu tenha podido colaborar com algumas reflexões, provocar os residentes em reflexões, sobretudo da importância do direito financeiro, do orçamento público para o nosso dia a dia de cidadão brasileiro, sobretudo diante desse contexto complexo que a gente vivencia. Então, eu peço desculpas por ter que me ausentar, mas eu entro num chat numa videoconferência daqui a 3 minutos. Eu agradeço imensamente a oportunidade e me coloco à disposição novamente para outros webinars que eventualmente vocês venham a organizar. Professor, muito obrigado. Em nome da Procuradoria do Estado, da Escola Superior da Procuradoria do Estado, de todos os residentes, agradeço a disponibilidade do senhor e o seu tempo conosco para poder compartilhar o conhecimento do senhor. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, doutor. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Professor Evandro, o senhor tem 5 minutos para ficar com a gente mais um pouquinho? Sim, com certeza. Porque a gente tem algumas perguntas aqui da Jaciara, Simone e Raquel. E, de repente, para a gente completar aquele raciocínio que eu, infelizmente, tive que interromper, eu peço desculpas, né, devido ao correr do horário. Mas eu queria abrir a palavra para a colega Jaciara Scott. Espero ter falado correto o sobrenome. Olá, boa noite. Quero iniciar cumprimentando o doutor Alexandre, doutor Érico, pela oportunidade, os professores, doutor Evandro e o doutor Marcos, que falaram tão bem hoje. Quero também cumprimentar os colegas, as colegas residentes. Bem, inicialmente a minha pergunta era direcionada ao doutor Marcos, a um artigo publicado por ele, mas eu acredito que o doutor Evandro possa suprir isso com maestria. Bem, o doutor Marcos em um... Não tenho dúvida Pois que ele vai fazer isso. Com certeza. Bem, no artigo publicado pelo Dr. Marcos, ele cita, e hoje mesmo ele também citou novamente, sobre a criação do empréstimo compulsório, que ele é a favor dessa modalidade. O primeiro, de forma secundária, porque a primeira opção seria realmente a criação, tirar do papel, tirar da Constituição o imposto sobre grandes fortunas. Bem, a minha pergunta é mais opinativa do doutor, gostaria de ver a opinião e o ponto de vista do doutor. O doutor vislumbra, ante o nosso cenário atual e essas mudanças tão céleres, a criação sobre exatamente o imposto sobre grandes fortunas, o doutor vê que tem um ambiente hoje para a criação dele, e ainda que não hoje, como há uma mudança significativa do cenário a cada dia que passa por conta da pandemia, o doutor vê isso em um cenário de um futuro breve. Bem, e também uma complementação, o doutor vê que esses poucos que tem tanto, conseguem ter tanta influência lá dentro do Senado, da Câmara. Bem, finalizo por aqui. Obrigada, desde já. Bom, eu, de certa forma... Posso, Érico? Pode, claro, por favor. Bom, de certa forma, essa pergunta, logo no início, ela foi até respondida pelo professor Marcos Abraham, porque, num aspecto, ele está correto. Eu acho que, atualmente, nós não temos clima, nós não temos contexto para criar nenhum tributo. Então, pelo menos a visão que os economistas têm é que a saída da crise que vai ser ocasionada pelo coronavírus é o endividamento público. Então, nós já estamos nos preparando, a perspectiva, pelo menos trazida pelos economistas, é que a nossa dívida pública brasileira, até o final de 2020, ela alcance o valor de 710 bilhões de reais. Essa é a perspectiva que foi projetada.
Então, me parece que a saída, por enquanto, é essa. Ou seja, mais uma vez aqui, eu chamo mais a atenção de vocês, o papel que o orçamento público também tem nesse sentido de intervenção na economia. Então, não vejo a possibilidade agora, apesar, me parece que o Chile instituiu isso, porque eu instituí isso recentemente, né? Não sei se você viu. Estava debatendo, na verdade. Eu acho que não sei se eles conseguiram instituir. Mas tem desculpe, Evandro. Não, vai lá. Tem um aspecto que às vezes é um pouco negligenciado sobre o imposto de grande fortuna, é que os impostos sobre grande fortuna, normalmente eles incidem sobre ativos muito móveis, né? Sobre dinheiro, praticamente, né? É difícil você visualizar um imposto sobre grande fortuna sobre prédios, terras ou imóveis que sejam de difícil mobilidade. Então, o imposto sobre grande fortuna gera o problema de você haver transferências de recursos para fora do país. Então, as experiências na França, por exemplo, não deu certo. Eu ia chamar atenção para isso. A França fez isso. Isso. Agora, existe uma forma bastante eficiente de você tributar o dinheiro, que é juros negativos da economia. Os bancos centrais europeus e o Banco da Inglaterra estão analisando essa possibilidade de você reduzir os juros para negativo. Ou seja, se você deposita o dinheiro fica parado na conta, você perde dinheiro. E aí você precisa colocar o dinheiro para girar na economia, fazer investimentos produtivos para poder conseguir o efeito esperado, que é de reacender, de reestimular a economia que foi parada por uma determinação do governo. Então, de repente, tem estratégias de políticas monetárias mais eficientes do que estratégias de tributação. Alguma coisa, mais um acréscimo, doutor Evandro, professor Evandro? Não, só isso mesmo. Agora eu passo a palavra para Simone Andrade. Simone, a palavra está com você. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar e agradecer a todos pela excelente explanação, muito enriquecedora. E a minha pergunta é o seguinte, quando a gente olha para o orçamento federal, algo que salta aos olhos, mais do que a previdência, é justamente o pagamento do serviço da dívida pública. E eu queria saber dos doutores, né, se vocês enxergam alguma alternativa para diminuir esse volume. Obrigada. Olha só, Simone, é uma pergunta bacana, porque se a gente pensar no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela surgiu num contexto de desequilíbrio orçamentário. Foi hiperinflação, tudo, e de grande endividamento do Brasil. Então, quando a gente pensa na Lei de Responsabilidade Fiscal, geralmente o que as pessoas pensam? E quem chamou bem a atenção para isso foi o ministro Véder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União, onde ele fez parte, à época, do processo de elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que ele chama atenção para a Lei de Responsabilidade Fiscal é o seguinte: o propósito da Lei de Responsabilidade Fiscal não foi combate à corrupção. O propósito da Lei de Responsabilidade Fiscal não foi punir desvios ilegais de verba pública, não foi nada disso. Dentro do contexto que a Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu, algumas pessoas ainda dizem que foi uma exigência do Fundo Monetário Internacional, porque em razão da crise que o mundo passava no final dos anos 90, nós aqui no Brasil batemos as portas do Fundo Monetário Internacional em 98 pedindo dinheiro. Então, uma das condições, segundo alguns, o professor Zé Roberto Afonso, por exemplo, ele disse que não, mas há pessoas que dizem que o Fundo Monetário Internacional ele exigiu que o Brasil tivesse uma regra de responsabilidade fiscal. Então, o propósito dessa lei foi justamente reduzir a dívida pública. Se você olha o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está dizendo... Ele diz o seguinte: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada, aqui então entra a questão do planejamento,
e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, vamos dizer que um dos instrumentos que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu para o equilíbrio das contas públicas foi o chamado anexo de metas fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que trazer todo ano. Então, todas as leis de diretrizes orçamentárias, elas estabelecem uma meta vamos dizer assim, trocando em miúdos para ficar mais fácil para vocês entenderem, de dinheiro que tem que sobrar para o pagamento da dívida. E por que é importante o pagamento do serviço da dívida? É porque, conhece aquele ditado que dor de barriga não dá uma vez só? Ela dá mais de uma vez e é possível que você bata as portas de outras instituições financeiras internacionais. Quanto mais equilibradas estão as suas contas, mais fácil você vai negociar com o prestamista ou aquele que vai te emprestar dinheiro. Quanto mais arrasadas estão as suas contas públicas, mais ele vai ditar as regras dele nesse empréstimo. Essa questão, essa premissa, ela foi colocada, inclusive, pelo professor João Ricardo Catarino, chamando a atenção exatamente para esse aspecto. Não sei se você reparou, Érico. Então, o pagamento do serviço da dívida, ele é importante. Ele é tão importante que a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ela diz que a elaboração do orçamento vai levar em consideração, inclusive, a meta de resultado fiscal que tem que ser estabelecida. Então, a gente elabora o nosso orçamento já pensando no que a gente tem que pagar em matéria de serviço da dívida pública. E outra coisa, no que tange aquilo que o professor Marcos falou, a questão do cumprimento da meta, que é para pagar exatamente o serviço da dívida, como você está falando. A questão da meta, ela é tão importante que o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele estabelece que, fixada a meta de resultado fiscal, quanto que tem que sobrar de dinheiro para pagar o serviço da dívida. A administração pública, ela vai fazendo a verificação do comportamento da receita ao longo do ano. Então, de 2 em 2 meses, é lançado um relatório bimestral mostrando o comportamento da receita. Ela está se comportando como a gente esperava. Então, se a partir desses relatórios bimestrais ficar demonstrado que nós não vamos alcançar a meta, aí entra a questão referente à suspensão dos empenhos, a limitação dos empenhos que a lei diz. Então, vamos segurar o gasto, até que a receita ela volte a se comportar como esperado, como estimado na lei orçamentária, para que você possa, então, cumprir a meta de resultado. Então, na verdade, pagar o serviço da dívida é uma necessidade, a gente tem que pagar. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabeleceu isso na forma da meta de resultado fiscal. Alguma consideração, Érico? Eu só posso dizer sobre a questão da dívida, a gente tem uma visão, às vezes, um pouco distorcida sobre o que é a dívida, né? Ou de quem tem a titularidade da dívida. A dívida, na verdade, ela salva país de guerra, né? A experiência britânica em relação à revolução, à guerra contra Napoleão Bonaparte, é um exemplo clássico disso, em que foi graças à utilização do crédito e à preservação da credibilidade do governo, foi que o governo britânico teve dinheiro para financiar o governo francês, né? Então, entre os bancos americanos e as grandes fortunas europeias decidiram, em vez de financiar o governo francês, financiar o governo britânico, porque tinha uma maior credibilidade no pagamento de suas dívidas. Trazendo essa experiência que foi reproduzida em vários outros eventos, é um péssimo negócio você abrir mão de crédito público e você entrar em default, você negar o pagamento da dívida pública, seja para credor externo, também, mas para credor interno também. Porque quando você vê a titularidade dos créditos de títulos públicos, você vê 25% seguradora, 25% fundos de previdência, outros 25% bancos e outros 16% os agentes externos. Seguradora, ela cria, ele compra títulos para poder pagar os sinistros. Você vai pagando os prêmios para as seguradoras, então elas vão comprando títulos da dívida pública para poder pagar os sinistros. Então, se você para de pagar dívida, juros de dívida para essas empresas, as seguradoras quebram. Então, você já fica sem seguro.
que é essencial para as atividades econômicas. Fundos de pensão, se você para de pagar os juros de fundos de pensão, você não tem aposentadoria no futuro. Né? É importante lembrar que Banco do Brasil, Caixa, grandes empresas, Petrobras, todas elas têm fundos de pensão para poder administrar esse pagamento. Eu acho que 60% obrigatoriamente tem que ser em títulos da dívida pública. E tem os bancos, né? Os outros 25% são bancos aproximadamente, mas o banco não é o dono do banco que tem 25%, né? São os correntistas dos bancos que têm esses 25%. Então, assim, a questão do serviço da dívida ela tem que ser operacionalizada dessa forma como o Evandro falou, pagar a dívida e fazer como o Brasil está fazendo, está tentando fazer antes da crise, evitar ao máximo entrar em risco de default e diminuindo a taxa de juros ao longo dos anos. O Brasil teve uma grande vitória, né, com o Plano Real, a questão da gestão da dívida, né, teve alguns tropeços ao longo do caminho, mas a gente entrou nesse ponto. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal trouxe um engrandecimento muito grande no Brasil. Hoje o Brasil ele não tem um risco, não é visto pela comunidade internacional como passível de entrar em default por capricho. Talvez ele quebre, naturalmente. Todo país está passível disso. Mas por capricho político, não. Então, isso é muito importante. A gente tem em mente isso. É de interesse de todo mundo que a dívida seja paga, não só de banqueiros nacionais ou internacionais. Érico, e só mais uma consideração. Em 2017, saiu uma matéria na Gazeta, aí no Espírito Santo, uma entrevista, na verdade, com o então secretário de Planejamento, que era do governo Paulo Artung. Esse secretário de Planejamento, ele era auditor, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado. E nessa entrevista, ele disse que a maior parte dos investimentos do Estado do Espírito Santo, eles são financiados por empréstimos públicos. Então, ele deixou isso muito claro, que a nossa arrecadação no Estado não daria conta de tanto investimento que estava sendo feito no Estado. Então, eu não sei se você já chegou a trabalhar lá na PCA, mas... Oi? Não, nunca trabalhei na PCA. Não, mas a Simone, acho que não, né? Ela é residente, não é, Simone? Simone está conosco lá no FGTS. Pois é, então, a PCA, se você estivesse lá, você ia ver quantos contratos de operação de crédito, quantas licitações e contratos financiados pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BNDES, Caixa Econômica, é tudo operação de crédito. Então, a gente vive se endividando. Porque, na verdade, o que se analisa, na verdade, é o equilíbrio econômico, é a sustentabilidade. O Estado tem condições de se endividar? Tem. É a mesma coisa de uma pessoa comum. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro agora, mas eu posso me endividar. Ou seja, o que eu ganho por mês, eu posso tirar uma parte e ir pagando o carro que eu vou comprar. Então, o Estado faz a mesma coisa, ele se endivida também. Então, o que se analisa é justamente a capacidade de endividamento. Então, é isso que é importante. É isso aí, mano. Eu vou abrir para a última pergunta da Raquel Fagundes. Lembrando, vocês estão fazendo essas perguntas, eu vou pedir para vocês encaminharem por e-mail depois para a escola, para a gente encaminhar para o professor Abraham, para que ele possa responder. De repente, ele pode trazer novos insights para essas perguntas. Raquel, a palavra está com você. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade aqui em nome dos residentes. Como o doutor Evandro mesmo falou, realmente nem sempre todo mundo tem contato direto com o direito financeiro, essa parte orçamentária. Eu vou falar a verdade que eu tive contato na faculdade, um pouco para estudo para concurso, mas realmente não é a minha seara de atuação. Justamente por isso, de ali, a teoria, né, não mexendo na prática, que me surgiu uma dúvida, eu quero ver se o senhor consegue me sanar. E peço desculpas se eu não conseguir fazer a pergunta da forma correta, porque de repente eu não vou saber os termos corretos para fazer para o senhor. Com relação ao princípio orçamentário da regionalização, ele visa, né, reduzir as desigualdades interregionacionais. Como é que o senhor vê essa questão agora nesse momento da pandemia? Porque com certeza, sim, a situação hoje de desigualdade é grande, de forma generalizada, né, por conta da situação da pandemia, muitas pessoas
perdendo empregos, os estados e os municípios com essa dificuldade mesmo de arrecadação, né, que foi falada. Então, eu queria perguntar para o senhor, assim, como que vai ser, porque até na lei de diretrizes, na lei orçamentária anual, já, né, deve ter sido definida essas questões. Então, veio a pandemia, e como é que fica isso na prática? Essa questão do princípio da regionalização e sobre os efeitos da pandemia. Olha, na verdade, tem que pensar o seguinte, a lei orçamentária que está em vigor, ela foi produzida no ano passado. Então, nem se imaginava a situação de pandemia. Então, aqui no caso, eu queria só chamar a atenção do pessoal aí, que você tinha até me pedido, Érico, para eu sugerir até temas para pesquisa, para o pessoal poder escrever. Um dos temas que eu acho que são os temas mais caros, que está ligado à sua pergunta, é o tema do federalismo cooperativo, é o tema do federalismo fiscal. Então, um dos papéis do orçamento é justamente esse papel de redistribuição de renda. Ele tem essa função, essa é uma das funções aí porque o orçamento, na verdade, ele tem por finalidade, como dizem alguns professores aqui, até que na Universidade de São Paulo, atender àquelas obrigações previstas no artigo 3º da Constituição Federal. Então, esse artigo 3º que trata das obrigações fundamentais da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza, a erradicação da desigualdade regional, ou seja, o federalismo ele tem exatamente essa função, deslocar recursos de uma área mais rica para uma área mais pobre. Mas isso, de certa forma, Raquel, isso funciona numa situação de normalidade. Na situação da pandemia, nós estamos numa situação de exceção. É uma situação que todos os estados da federação precisam de ajuda na medida da necessidade de cada um. Então, eu acho muito difícil nós pensarmos nesse princípio, nessa finalidade, nessa situação de pandemia, apesar de que políticas públicas não param, elas vão continuar. Então, o que você tem que fazer agora é a priorização. Então, essa lei que foi votada hoje, a Lei Complementar 173, ela também tem essa visão de, através do federalismo, a União, ela distribuir esses recursos de forma cooperativa e solidária. Porque o nosso modelo de federalismo, ele é um modelo de federalismo que a gente chama de centrípeto, ou seja, as unidades federadas, elas depositam maior poder no poder central, que no caso é a União. Então, é um modelo de federalismo centrípeto para que possa viabilizar um financiamento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, da União para as demais unidades federadas. Esse é um tema belíssimo para se pesquisar, um tema caro ao direito financeiro. Quem escreve muito bem a respeito dele é o professor Raul Machado Horta. O professor Raul Machado Horta tem textos fantásticos, maravilhosos a respeito do federalismo. E também tem uma obra aqui, eu vou fazer a propaganda do meu orientador, né? Eu vou fazer o meu daqui a pouco. Pois é, o professor José Maurício Conte, que é meu orientador aqui na USP, ele tem um livro também que é referência sobre o federalismo na Constituição Federal de 1988, em que ele aborda também outros aspectos do federalismo, por exemplo, a questão dos fundos de repasse, fundos municipais, estaduais, fundos de manutenção. Então, todos esses aspectos do federalismo, eles são, digamos assim, pérola, vamos dizer assim, a cereja do bolo no direito financeiro para fins de pesquisa e para fins de escrever. Há sempre muita coisa para se escrever a respeito do federalismo cooperativo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas nós temos que pensar a situação de pandemia como uma situação de exceção. Não, com certeza, respondeu sim, doutor. Foi por isso que eu falei, assim, fica, né, incoerente, né, essa situação, e eu queria saber até por questões, sei lá, de às vezes algum concurso cai alguma coisa sobre isso para ter que discorrer sobre essas questões, né? Tá certo, obrigada, boa noite. Esse é um bom ponto que você abordou, porque a gente tem um problema, a gente já tem uma estrutura de regionalização do orçamento, mas o gestor, em geral, ele tem uma livre discricionariedade para fazer as alocações das dotações orçamentárias, elas não são localizadas. É claro que existem alguns pontos, algumas prioridades que são colocadas na LOA, dependendo da vontade do legislador ordinário.
Agora, no caso da Covid, por exemplo, a Lei Complementar 173, que foi ditada hoje, ela estabelece um critério, eu acho que é parecido com esse critério de regionalização, para divisão de recursos da saúde, porque o que essa lei fez? Ela pegou 60 bilhões de reais da União e disse o seguinte, vou distribuir entre os estados e municípios 20 bilhões para poder distribuir para ações de saúde e outros tantos para poder distribuir para 40 bilhões, para poder distribuir para ações mais livres. Esses 20 milhões, esses 20 bi da saúde, eles são definidos a partir de critérios de gravidade o índice de contaminação da população, do índice de incidência de casos da população. Então, você já vê aí um princípio entre aspas, da regionalização do orçamento, que aí se torna obrigatório. É perfeitamente possível o legislador fazer isso. A Constituição estabelece alguns parâmetros para fundos de participação do Estado, do município, e para a elaboração do orçamento, mas, em geral, o legislador tem total liberdade para definir isso. Então, você não tem muito uma regra clara. Até porque, na verdade, se o legislador começa a definir, o constituinte começa a definir esses critérios, ele vai errar. Ele já erra demais no modelo atual, o modelo de fundo de participação dos estados e municípios, e eu acredito que se descer um pouquinho mais, ele vai continuar errando. Eu volto a frisar, eu peço aos colegas que reduzam as críticas, as perguntas para a gente caminhar. O professor Abraham, infelizmente, não foi possível ele participar desse debate, foi muito interessante, perguntas muito boas, agradeço muito a participação de todos. Professor Evandro, alguma consideração final? Não, meu amigo, foi só agradeço a oportunidade que vocês me deram de participar aqui, foi muito bom. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento, a você e o Alexandre. Eu agradeço ao professor Alexandre pela oportunidade de estar aqui. Isso tudo em direito financeiro. Tudo em direito financeiro. Muito importante. Questão da dívida pública é uma questão que vocês vão enfrentar no futuro. Tá? A nossa geração está enfrentando, mas vocês vão enfrentar, os filhos de vocês vão enfrentar. Se o professor Alexandre concordar, a gente logo faz um painel aí sobre justiça intergeracional. A gente vai ver como é que faz essas repercussões, que a gente possa decidir. E aí a gente começa a dar um valor absurdo ao direito financeiro por conta disso. Érico, só uma questãozinha aqui, só para ilustrar aqui. Tem uma frase de um presidente dos Estados Unidos, que é o Hoover, ele disse lá atrás que bem-aventurados os jovens, porque vão herdar a dívida nacional. Então, aqui eu encerro a minha participação. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite. E bom descanso para vocês.